Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Ciranda Cast. Esse podcast é apresentado pelo grupo Ciranda Cultural. Hoje, recebendo aqui uma pessoa iluminada, uma pessoa muito especial, Alan Minas, nosso escritor aqui da casa. Eu vou ler brevemente aqui a sua biografia, uma curiosa biografia que me chamou a atenção de das suas obras, um dos nossos livros. Alan Minas, natural do Rio de Janeiro, Brasil, é escritor, cineasta e mestre em literatura pela FLUL, Faculdade de Literatura da Universidade de Lisboa. Entre seus livros publicados estão Um Coração na Janela, O Mundo Nos Cabia, A Família de Onte e Quando Ju escapou para dentro de si. Para dentro, desculpa. Como cineasta, roteirizou e dirigiu os longas metragens Você Não Sabia de Mim, A Família de Onte, A Morte Inventada e O Deserto de Luísa. Em finalização, a gente vai querer conhecer. Além da paixão por contar histórias, é especialista em ouvir sonhos, causos e lero-leros. Lero-leros. Bem contados, claro. Faz silêncio como poucos. Seja bem-vindo, Alan. Que coisa boa recebê-lo aqui. Obrigado, Passarinho. Assim, para mim é uma felicidade enorme estar coroando esse ciclo de lançamentos, que totalizam 4, numa festa tão bonita como é a Bienal de São Paulo, e conhecendo e sendo tão acolhido por essa equipe maravilhosa da Ciranda, que desde o primeiro contato realmente tocou em mim de um modo que eu pude perceber que era a relação e todo o trabalho já vinha diferente e coisas boas estavam pela frente. Só vinha confirmar isso tudo. Que coisa linda. Para a gente também é uma alegria. E agora falando um pouquinho da sua obra, nós temos aqui pelo Grupo Ciranda Cultural 2 obras já publicadas, né? Estamos fazendo o lançamento aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O livro pelo selo Príncipes, Terra Sem Chão, essa obra aqui voltada para o público jovem, adulto, e através do selo Ciranda na Escola, o livro Um Coração na Janela, parceria tua com o ilustrador Rogério Neves. A gente queria que, se possível, você nos ajudasse a mergulhar um pouquinho em ambas as obras, começando aqui pelo Terra Sem Chão, se você puder contar um pouquinho da premissa, do que é um convite para que a gente conheça a tua obra aí para os nossos ouvintes e telespectadores. O Terra Sem Chão, eu fui escrevendo alguns contos com o passar dos últimos 4, 5 anos, enquanto eu me dedicava a escritas mais longas, como outro romance que eu lancei anteriormente, que eu estou para lançar também, está quase pronto, o roteiro de longa-metragem. Então, entre uma brecha e outra, eu fui construindo essa narrativa. O meu objetivo assim, principal é sempre buscar uma experimentação de escrita, de expressão nova. Então, dentro do meu acervo de livros, há sempre temas e maneiras de abordar personagens, de contar, de escrever um arco que atravessa, mas ao mesmo tempo tem sempre uma estrutura e um modo expressivo distinto. E no Terra Sem Chão, por serem 6 contos, são 6 formas distintas de narrar. É claro que elementos comuns atravessam e que de alguma forma foram aos poucos amadurecendo e consolidando meu modo de escrita, como uma prosa onírica, poética, o realismo fantástico, a fantasia. Agora, em todos eles eu busco uma escrita diferente, às vezes uma estrutura circular, como uma história familiar, o outro uma escrita mais pesada, que eu vou beber numa estrutura rosiana. E entre esses 6 contos tem uma particularidade, que o último deles, chamado Terra Sem Chão, que dá nome ao livro, fala de um personagem que ele é tão ressequido por dentro que isso compromete a vida dele.
A curiosidade que eu trago é que esse personagem, chamado Serino Dionte, é um personagem que agora ele é adulto, mas no meu romance de 10 anos atrás ele era um adolescente, Uau! que é o Serino Dionte. No romance, A Família Dionte. Nesse romance, um pai cria os dois filhos, um é ressequido por dentro, chora e transpira areia, e o outro se liquefaz por amor. E aqui eu dei continuidade a esse personagem, que sempre tive uma curiosidade em perceber o que acontece com eles depois que eu encerro essa história, sabe? Então, finalmente eu pude dar uma continuidade e amarrar esse personagem, que A sempre jornada foi uma dele. ansiedade minha, saber por onde ele anda. Que lindo. É importante quando a gente tem esse olhar para a personagem, consegue fazer com que ela tenha uma sobrevida depois de uma outra obra, né? E que a gente possa, o seu leitor, voltar aí essa história. Achei muito curioso, inclusive o conto que você acabou de falar, O Terra Sem Chão, que dá nome ao título, porque ele é muito poético, cria uma imagem, né? E se a gente perceber aqui, a capa, né, que foi produzida pela equipe ali da editora Príncipes, ela conversa muito com isso que você acabou de falar. Alan, é importante a gente, né, você falou da sua literatura, toda a sua experiência aí com o cinema e as outras obras, e O Coração na Janela, que é uma obra voltada para o público das infâncias, né, para as infâncias de cada um da gente. Nós temos aqui uma tartaruga, né? A Hope. Queria que se você pudesse contar um pouquinho como foi se aventurar aí nessa escrita. É o seu primeiro para a infância ou não? Você já tem outras obras para a Não, infância? tem um infantil chamado Gente que se Apaga, o outro Quando o Juiz Escapou para Dentro, que a gente está em pré-produção, provavelmente vão filmar em breve. Que legal. Mas o Coração na Janela, acho que tem uma particularidade, porque a protagonista é a tartaruga filhote, que ela nasce com esse coração exposto, que é uma má formação genética. Então, entre dezenas de tartaruguinhas que nascem, ela é a única que tem essa condição. Então, no momento que todas vão para o mar, a mãe tenta segurá-la embaixo da barbatana dela. Ai, É um sentimento que é muito comum. Eu sou pai e, ao mesmo tempo, eu ainda sou filho. Então, eu acho que, apesar de ter um protagonismo da filhote, eu acho que tem uma presença grande dessa mãe, também, muito num caminho muito colateral nessa narrativa. Como a gente deixar um filho seguir em frente diante de uma fragilidade que é tão exposta? Então, essa má formação eu também transferi, criei um universo metafórico para abordar o modo como a gente lida as emoções nas relações. Então, esse coração exposto, além de ser uma malformação genética e que sinaliza um risco iminente, porque imagina uma tartaruga nadando com esse coração exposto, um claro. pedaço de lixo, um pedaço de não sei o que, um abraço pode tocar no coração e machucar. Então, além desse risco físico concreto, existe, eu levei para um campo da metáfora. Como expor o coração como um manancial de sentimentos nas relações do dia a dia, não é? Então, ao mesmo tempo que é infantil, eu falo de mim, é um livro que dialoga, espero, com os adultos, porque Sim. como lidar nesse dia a dia que a gente precisa estar de alguma forma arvorado e na defensiva nas relações, sejam afetuosas, de trabalho ou não, como a gente lidar esse nível de entrega que a gente tem nessa nossa rotina, nesses, nesse movimento dinâmico, né, de se apegar ou desapegar. Então, eu confesso que eu não tenho uma resposta. Sim. Então, acho que um pouco dos meus trabalhos, assim, abrindo parênteses, eu vou atrás deles para buscar uma resposta para mim. Então, fechando parênteses, voltando a falar da Hope, eu acho que é um pouco disso, sabe? Dessa fragilidade, que ela tem um destino, em tese, marcado, mas não está. Destino, assim, lidando de maneira muito poética, tem um caminho a perseguir,
como se a gente viesse a esse mundo com um propósito, mas ao mesmo tempo existem outros fatores que vão influenciar. E como essa mãe, como esse pai permitir que esse filho vá, ainda que com essa fragilidade tão exposta, porque cá entre nós, essa é a vontade que tem como pai, fala assim, cara, você não vai, você A vai ficar gente embaixo da segura. asa para Vou cuidar sempre, de você. porque esse mundo é, é, é voraz, é hostil, mas ao mesmo tempo esse mundo é maravilhoso, é lindo, é amoroso. Então é isso. E a gente precisa aproveitar, né? Fazer com que também os nossos filhos, as pessoas que estão conosco, tenham a oportunidade de estar aí nessa travessia. É muito bonito o jeito que você escreve, essas metáforas que você traz através da poesia. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem são as suas referências? Você falou de Guimarães Rosa aqui, a gente percebe na tua escrita essa cadência poética, esse lugar da construção das imagens, né? Que é muito bonito e necessário quando você traz assim, de tocar o coração dos adultos. Não tenha dúvida, esse livro ele tem emocionado muitos adultos, muitas mães. A gente já ouviu alguns relatos assim muito sensíveis desse lugar do cuidado, da fragilidade. Mas a gente queria também conhecer um pouquinho quem são as referências, de quem você bebe da fonte para a tua escrita, para o teu repertório. É uma pergunta, é, pode ser respondida rapidamente, mas assim, eu vou alongá-la um pouco, porque assim, na escrita, sendo objetivo, na escrita, claro que Guimarães Rosa é uma fonte, é quase uma referência assim, sagrada. Já li quase toda a obra, ao Grande Sertão, já li duas, na terceira vez eu abro assim, quase como se fosse um livro sagrado, abro uma página, vou ler esse salmo aqui, fecha, ok, posso começar meu dia. É, Manuel de Barros Ah, é grande uma Manuel, grande meu poeta preferido. referência. É, autores internacionais, Mia Couto, também uma forte, é uma fonte inesgotável, Walter Ugumãe. Agora, não tem como negar que a referência do cinema, filme, que é muito forte em mim. Não tem como eu escrever e não pensar e não trazer imagens, e não elaborar imagens todo o tempo na minha cabeça e, de alguma forma, transpirar numa dinâmica de escritas curtas ou alongadas, ou com cacofonias, conscientes ou não, que ali tem um ritmo que me leva para a imagem. Então, como eu penso cinema o tempo inteiro, é, os dois suportes artísticos impregnam o outro. Então, uma borda entre eles é muito difícil eu fazer. Por exemplo, quando eu escrevo um roteiro de cinema, o cuidado com a palavra é enorme. Estou muito cuidadoso com o que os atores falam. É uma palavra aqui que daqui a 15 minutos eu vou fechar o entendimento ali na frente. Então, é uma estrutura que faz parte da dramaturgia cinematográfica, mas a palavra exata, ainda que seja desconstruída uma ordem sintática, ainda que use de neologismo, ainda que eu perverta a língua portuguesa, assim, é um cuidado, é muito pensado. Ficar 50 minutos num parágrafo, eu fico mesmo achando qual é o ritmo, a cadência, a musicalidade. Acabei esbarrando noutra fonte muito rica para mim, que é a música. Então, todas as artes são impregnadas uma pela outra. Então, o filme, a palavra é presente. No livro, a imagem está ali. Eu sou capaz de fazer um storyboard e filmar, não da ilustração, não. É outro Sim. campo. O desenho é outro, a representação figurativa é outra, assim. Então, são impregnados. Tanto que quando eu eu começo a escrever uma história, seja curta ou longa, eu não faço distinção se é para o cinema ou se é para a literatura. Não faço. Para mim, as ferramentas, alguns passos na frente se bifurcam. É para cinema? Então aqui são outras ferramentas. A literatura aqui se bifurca, porque é muito impregnado. Tanto o que eu falei, a paisagem onírica, poética, ou o realismo mágico, as situações mais inóspitas de alguém derreter no livro de um homem que vira
vira pedra mesmo, uma pessoa que se desfaz em música, os dois exemplos Terra Sem Chão, o homem que semeia o chão com notas musicais, eu sou capaz de filmar isso, não tem o menor problema. E ao mesmo tempo, assim, são imagens assim de experiências fantasiosas que vêm aos borbotões, assim, sabe? Nessas narrativas. Então, é claro, o cinema é muito forte, né, na escrita. A música é muito, muito forte, assim. Então, é muito comum buscar trechos de... Estou escrevendo e associar com músicas e cantores, e eu trago para cá o ritmo. A música também é forte, porque eu acho que essa tônica, essa partitura da expressão tem na escrita, como uma tônica, um, dois, três, no quarto tempo, e vira. Então, para mim, tem essa dinâmica, essa métrica, sabe? Essa partitura está presente. Uso a expressão tanto no cinema quanto na literatura, que também trago desse arcabouço, assim, de ter um ritmo, um pulsar nessas contações. Coisa linda. É maravilhoso te ouvir porque realmente a gente não consegue desassociar, né? Somos feitos de muitas coisas, né? E a arte, ela transforma realmente o ser que nós somos. Para a gente encerrar, eu quero ir um pouquinho mais fundo no que você trouxe ali na sua biografia, que a gente até tinha conversado um pouquinho antes, dessa relação tua com o silêncio. Você traz aqui na sua biografia e o silêncio, ele também é matéria-prima muitas vezes para a gente criar, para trazer as histórias, seja no cinema, seja na literatura. Queria que você comentasse um pouquinho assim, no meio de um tempo tão ruidoso muitas vezes, né? Esse lugar do silêncio, da palavra, como isso é para você, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a tua relação com o silêncio. Eu acho fundamental, na minha vida pessoal, acho fundamental na percepção e no modo como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, com tudo que me cerca. Silêncio para mim é pausa. Pausa é contemplação. Então, mais uma vez, está tudo. É um tecido, né? Uma tessitura onde tudo dialoga. Então, na literatura, eu acho que tem o silêncio e tem a pausa. Sobretudo quando algumas situações são incompletas de modo proposital. Então, quando você encerra uma narrativa, mas não dá um fim, desde que o leitor complemente de alguma forma. Isso acontece no filme, isso acontece na escrita. Então, para mim, o silêncio é o momento de contemplar. É o momento onde você coloca algo de si do que você está diante e dá algum sentido. Eu acho que com muitos ruídos, muitos sons, o que faz parte da vida e que também é legal, que a gente precisa saber coexistir com todos esses estímulos, mas eu acho que o silêncio é o momento que você dá uma arrumada Te na organiza. casa, na cabeça, nos sentimentos, no coração. Então, eu acho que esse silêncio está na minha vida, eu preciso, depois de uma imersão, que é prazerosa e tal, numa vida, você precisa estar diante de multidões e falando, falando, mas eu preciso de recolhimento. Assim, é uma dinâmica também, mas a música chegando de novo assim na minha vida, depois de um tempo precisa recolher e ficar quieto por algum tempo longo, na escrita. Então eu acho que é um momento de reflexão para mim, o silêncio, para mim é isso, é o momento onde tudo para, é a pausa, é como se pudesse estancar esse momento e poder olhar um pouco para mim, assim, nesse sentido de arrumar e acomodar. Então eu acho que o silêncio está em tudo. Está na narrativa, está na vida, está no cinema, reforçando. É a brecha para mim, é a brecha para o espectador, é a brecha para o leitor acessar a obra e nesse silêncio, nessa pausa, dar um sentido próprio. E aí sim, eu acho que o livro e o filme se completam. Acho que o livro termina dentro de cada um, nesses momentos. Acho que o filme só acaba também lá dentro de cada um. Aí a obra se completa. Que coisa linda. Eu vou até complementar, peço licença, porque quando a gente termina, fecha ali o teu livro, a tua obra, assim como outras boas obras,
ela fica com a gente. Então ela não termina, ela fica, ela permanece. E é muito bonito a gente poder ter esse lugar assim e melhorar a nossa qualidade de vida depois que lê coisas tão sutis, tão lindas assim quanto o Nossa, que você obrigado. produz. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, as palavras gentis. E é o melhor retorno que a gente pode ter, sabe? De uma história em que ela fica, porque eu sou leitor, né? Eu consumo e posso descrever obras que eu li há anos e anos que me acompanham e que me formam como pessoa. Como artista, ok, mas como pessoa que fazem ter uma distinção e um olhar diferente do que se apresenta para mim. Que bom. Que Obrigado pelo beleza. carinho. Gratidão a nossa pela sua gentileza, serenidade. Eu Espero que que vocês agradeço. tenham curtido aí mais um bate-papo aqui do nosso Ciranda Cash. E até uma próxima. Tchau, pessoal. Gratidão. Obrigado. Que coisa Eu que agradeço.